para a glória da nossa inscrição aqui, mais uma vez no dia 79, graças a Deus, dia 79 de 375 dias, agora no ano 2026, com o Senhor, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E primeiramente agradecemos a Deus em nome de Jesus por estarmos aqui juntos. E depois, que Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E aqui nós estamos, nesse contexto de onde Elias entra e aqui tem o desenrolar de Israel. Deus ele continua cuidando de Israel, apesar de Acabe ser um péssimo rei e apesar de Israel estar dividida, ainda assim Deus levanta um profeta tão bom, um profeta firme, um profeta dedicado à obra de Deus, apesar dos problemas, como todo ser humano, apesar dos medos, apesar das falhas, apesar de ter tido ali em determinado momento, até uma certa vaidade. Olha, todos se curvaram, mas eu não me curvei. Mas apesar de tudo isso, estava ali buscando servir ao Senhor. E nós estamos agora nesse contexto, graças a Deus, e aqui estamos. 1 Reis, capítulo 22, e graças a Deus hoje entramos no nosso 12º livro, que é o livro de 2 Reis, graças a Deus. Vamos para o nosso livro de número 12, agora aqui da Lei do Senhor. E aí, hoje, graças a Deus, antes eu contei, qual era o número do livro que nós iríamos entrar. E vamos lá. 12º livro, livro de número 12, de 66 livros, a Lei do Senhor. Estamos só no começo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso aí, vamos lá. 1 Reis, capítulo 22. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, e aí você vê, rei de Judá, não era Acabe, rei de Israel, era o rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais. Você vê, Josafá, o líder, o rei daquela única tribo de Israel, que ainda fazia parte da dinastia de Davi, foi visitar o rei de Israel. Foi visitar o rei de Israel. Que no caso, o rei de Israel, era o rei das 10 tribos de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso, vocês não sabem que Remote de Gileade nos pertence, e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Remote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavaleiros são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. E aí você vê, enquanto Acabe estava fazendo tudo conforme sua vontade, conforme seu entendimento, conforme o seu jeito, o que é que Josafá falou? Busque primeiro o conselho do Senhor. Vamos ver o que é que Deus diz. O que é que Deus fala? Acho uma coisa boa, acho uma coisa legal, positiva. Mas o que é que Deus vai dizer? O que é que Deus diz sobre isso? Vamos lá. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Remote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. E aí você vê, isso aqui é uma característica do ser humano. Nós somos muito mais suscetíveis a gostar das pessoas que nos apoiam nos nossos erros do que gostar das pessoas que nos mostram nossos erros, não para nos menosprezar, não para nos pisar, não para nos humilhar, mas sim para nós crescermos. Infelizmente, isso faz parte do caráter humano. Então, tome muito cuidado. Às vezes, as pessoas que estão ali do seu lado, você está errado nisso, você está falando isso, isso aqui é um erro seu. Às vezes, essa pessoa quer muito mais seu bem do que aquela que está ali. Isso aí, tá tudo certo, tá fazendo bem, continue. Cuidado com isso. Ele não profetiza nada bom a meu respeito. E aí você vê, ele queria uma profecia boa a respeito dele.
Ai, ai. Quem vive buscando boas profecias esquece que o trabalhar de Deus, às vezes aos olhos humanos, ele é muito duro, mas fundamental para o crescimento. Opa! Mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando. Opa! Todos os profetas estavam profetizando. Lembra daquilo? Ó, em transe diante deles. Lembra daquilo? Isso aqui, graças a Deus, nós já vimos diversas vezes. O povo lá em transe, ó, em transe. E todas as vezes Deus não apoiou isso. Todas as vezes Deus não estava nesse negócio. Todas as vezes Deus condenou essas práticas. Aqui mais uma vez. Todos esses profetas estavam com engano. Todos esses profetas estavam debaixo da mentira. Todos esses profetas não estavam ali falando a verdade. Estavam sendo usados para poder enganar. E, mais uma vez, esse estado de transe, ele não é apoiado. Vamos continuar o texto. Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejas destruído. E aí você vê, ele estava em transe, e aí um deles foi lá e fez um chifre de ferro. Olha, rei, com esse chifre tu vai destruir os arameus. Olha, já viu que coisa? Todos os outros profetas estão profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Rimote de Gileade, ataca Rimote de Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Você vê, todos estavam em transe ali, ó, do aí lá tocando, e o negócio pegando fogo e tarará. O negócio tava brabo. E todo mundo lá, bora, ataca Rimote de Gileade, ataca Rimote de Gileade, vai, o rei vai conseguir. Olha o estado disso aí. Isso é um culto racional a Deus? O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Suas palavras também devem ser favorável. Aí você vê, todos estão dizendo que o rei vai ter sucesso. As suas palavras também devem ser favoráveis. Você vê, o profeta fala, não é o que o profeta quer. O profeta fala o que Deus quer. Olha, os meus gostos, as minhas vontades, os meus achismos, eles são passageiros e eles são insignificantes. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus falou, isso nunca muda. Nunca muda. O que eu acho, pouco importa. Mas o que Deus acha, isso vale. Inclusive o que eu acho hoje, agora, não quer dizer que eu vou achar amanhã. Por quê? Porque nós estamos em um estado profundo de mudança. Agora, aí que está o ponto. O que Deus acha, o que Deus diz, o que Deus falou, isso nunca vai mudar. E aí que está o ponto. Eles queriam que, olha, os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Quem disse que deve ser favorável? Peraí, ele é profeta de Deus, ele vai falar, não que o homem quer ouvir, mas vai falar o que Deus quer falar. É diferente. Se Deus quiser falar que vai ter vitória, glória a Deus. Mas se Deus não quiser falar que vai ter vitória, glória a Deus. Assim diz o Senhor. Micaías, porém, lhe disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Acabou. Nem mais nem menos. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra o Rimote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? O rei sabia, peraí, isso é mentira, ele não está falando a verdade. Quantas vezes eu vou ter que dizer, olha, só fale a verdade em nome do Senhor. Fale só a verdade em nome do Senhor. Então Micaías respondeu: vi todo
todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouviu o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Olha, acabou. A realidade é essa. Goste você, Acabe, ou não. Goste você, Acabe, ou não. A palavra de Deus é essa. Sinto muito. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Remote de Gileade e morra lá? Tá vendo? Olha, Deus perguntou: quem enganará Acabe para que ataque Remote de Gileade e morra lá? Tá vendo? Esses profetas estavam agindo na base do engano. Esses profetas estavam agindo na base da mentira. Esses profetas estavam agindo na base da diferença do que é verdade. Da distância da verdade. Quem enganará Acabe? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. Até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Acabou. Um anjo, olha Senhor, a gente deve fazer assim. O outro anjo, não, a gente deve fazer de outra forma. O outro anjo, não, a gente deve fazer de outro jeito. Opa, aí o Espírito vem diante do Senhor e fala: ó, Senhor, eu o enganarei. Acabou. De que maneira? Perguntou o Senhor. O Espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha, mais uma vez esse estado de transe, mais uma vez esse estado de estar em transe, de viver o transe, de fazer coisa nesse sentido, mais uma vez é visto aqui, é falado aqui, é mostrado aqui de forma totalmente negativa. Não há texto que dê base, não há texto que dê fundamento, não há texto que dê fundamentação favorável a isso. Tome muito cuidado com tudo que tira a sua consciência. Seja coisas naturais, seja coisas artificiais, seja coisas materiais, seja coisas espirituais. Tome muito cuidado com isso. Deus ele nos quer conscientes. Deus ele nos quer racionais. Deus ele nos quer de forma plena. Não uma coisa que perde o entendimento e que não tem... Ele não quer isso não. Ah, mas é legal, é gostoso? Sim. O pecado é maravilhoso. A gente peca por isso? Claro que não. Tem coisas que não são... Pode não ser pecado, digamos assim. Mas será que convém? Será que é o que o Senhor diz? Será que é o que o Senhor está mostrando que deve ser feito ou não? Será que essas coisas abrem brechas para outros desdobramentos negativos? A gente tem que prestar atenção com isso. Estejamos firmes no que o Senhor ensinou. Continuemos seguindo essa doutrina. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. Acabou. Olha, aqui, Deus estava dizendo: ó, tudo bem, vá lá, engane ele. Por quê? Porque o propósito do Senhor é soberano. E o propósito de Deus tem que acontecer e acabou. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. Tá vendo? Deus mandou um espírito mentiroso e mandou na boca dos profetas para quê? Para o propósito de Deus acontecer. O Senhor decretou a sua desgraça. Acabou. Já foi. Você não tem mais saída. Acabou, Acabe. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Acabou. Você vai descobrir, fique em paz. Você vai descobrir por onde é que esse Espírito foi, quando você estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então declarou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Digam: assim diz o Senhor, põe este homem na prisão a pão e água,
até que eu volte em paz. E aí você vê que coisa interessante. Qual a culpa do profeta? Eu faço a pergunta, qual a culpa do profeta? O que é que o profeta fez? O profeta só falou a verdade. Miqueias declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Se ele voltar em segurança, Deus não falou. Mas se ele voltar em segurança, se ele não voltar, Deus falou. Mas se ele voltar, Deus não falou. Ponto. Assim diz o Senhor. A morte de Acabe. Pronto, aqui a gente já descobriu que Deus falou com Micaías. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Remote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usarás tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. E aí você vê, né? O rei de Josafá, o rei de Judá, ele foi com as roupas de rei normal, tranquilo. Enquanto o rei Acabe, ele falou, ó, eu não sei, né? Eu não vou com... Rei Acabe, ó, eu não vou com a roupa normal, não. Eu vou com a roupa simples, né? Para não me descobrirem. Vai que Micaías, de fato, foi visitado por Deus. Eu que não vou dar um vacilo desse. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Tô fora disso aí. O rei da Síria havia ordenado a seus 32 chefes de carro de guerra. Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Acabou. Olha, o alvo aqui é o rei de Israel. Não é ninguém, é o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. E cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E aí você vê, todo mundo focou no rei de Israel. Né? Os oficiais acharam, opa, ali está o rei de Israel. Mas não era o rei de Israel, ali era o rei de Judá. Então, deixa lá, a intenção não é ele não. A intenção é o rei de Israel. De repente, um soldado disparou seu arco. Olha, ao acaso. O soldado, ó, do nada assim, ó, disparou do nada. Disparou assim do nada. E essa flecha que foi disparada ao acaso atingiu o rei de Israel. Essa flecha, ao acaso, atingiu o rei de Israel. Entre os encaixes de sua armadura, olha a armadura lá, a armadura que ele estava usando. Poderia até aguentar uma flechada, mas justamente entre os encaixes a flecha entrou. Por quê? Porque foi profetizado que ela iria cair ali. Acabou. Operando Deus, quem impedirá? Então o rei disse ao condutor do seu carro, tirem-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Lembra que Micaías tinha justamente visto isso? Lembra que Micaías, justamente Deus deu essa visão a Micaías? Literalmente isso. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Acabou. Por quê? Porque Deus usou. Olha, é inútil nós lutarmos contra o Senhor. É inútil nós lutarmos contra o seu poder. Operando Deus, quem impedirá? Acabou. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria. E ali o sepultaram. Levaram seu carro de guerra numa suja em Samaria, onde as prostitutas se banhavam. Acabou. Lembra que o rei ele tinha feito aquelas barbaridades todas? Então, o carro dele foi lavado, onde as prostitutas se banhavam. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Acabou. Deus falou, vai acontecer. Ah, Deus, mas o Senhor falou e está demorando. Peraí. Está demorando aos olhos humanos. Mas não quer dizer que está demorando. Porque o tempo de Deus ele é perfeito. Deus ele não chega rápido,
nem atrasado. Deus ele chega no tempo perfeito. E quando dá o tempo perfeito, já era. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros da história do rei Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa. E aí, que bom, né? Em tudo andou no caminho do seu pai Asa. E não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Olha que maravilha. É tão bom quando a gente faz o que o Senhor aprova. É tão bom. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos. Josafá teve paz com o rei de Israel, ou seja, com Asa, né? Com o filho de Asa, no caso. E aí que tá. Se ele tivesse, né, derrubado os altares idólatras, sem dúvida ele iria muito além. Como ele não fez isso, então ele foi bem, mas poderia ter sido melhor. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações, suas façanhas militares, tudo isso é escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Jeorão foi seu sucessor. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova. Oh, meu Deus. Quando o Senhor fala isso aqui, fez o que o Senhor reprova, pronto. Daí para frente é só para trás. Pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar. Prestou culto ao Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. 2 Reis, capítulo 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. E aqui, esse, no caso, é o livro de número 12 da lei do Senhor. Que bênção, né? Glória a Deus. O julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias saiu da sacada do seu quarto num palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zerub, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zerub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se livrará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Acabou. Olha, como é que você, rei de Israel, você vai consultar outro Deus? Como é que você é Deus de Israel, você vai consultar outro Deus? Como é que você, rei de Israel, vai fazer um negócio desse? Pronto, acabou, já foi. Você nunca mais sai da cama, já foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: volte ao rei que os enviou e diga-lhes: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zerub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou como era o homem que os encontrou e lhe disse isso. Eles responderam:
Ele vestia roupa de pelos e usava um cinto de couro. Pronto, ixi, aí ferrou. Eu sei quem é esse homem. Esse homem é terrível. Esse homem é muito terrível. Esse homem é muito terrível. É Elias. O rei concluiu. Era Elias o tesbita. Homem de Deus. Acabou, o homem de Deus falou, assim é. Pronto, não tem outra saída agora, já foi. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial encontrou-o sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Você vê. Olha o nível que Elias estava com Deus. Olha o nível que Elias estava com o Senhor. Olha o nível que Elias estava alinhado com Deus. Se sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. O homem falar isso, tudo bem, o homem fala. O homem tem boca, fala um bocado de coisa, né? Agora, e desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Acabou. Aí, bicho pega. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, mais uma vez. Fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Acabou. Não tem conversa. Quem é que toca no ungido do Senhor? Hã? Quem é que consegue tocar no ungido do Senhor? Não tem quem. É impossível. É Deus que escolhe. Acabou. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Só aí o rei perdeu o quê? 50, 50, 100... no caso, 102 soldados aí. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu o fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. Você vê, esse daqui foi o mais prudente, foi o mais sábio. E o anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Acabou. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Olha, não é o rei que chamou Elias para conversar com ele? Mas Elias já chega: Olha, assim diz o Senhor, não há rei em Israel? Acabou. Por que você mandou consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Acabou, já foi. Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Acabou. Como não tinha filho, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações são escritos nos registros históricos do rei de Israel. Acabou. Olha, Deus, literalmente, ele trabalha e ele não para. E aqui nós estamos vendo o trabalhar de Deus. Deus, ele não suporta a injustiça, a maldade, o pecado. E era tudo isso que esses reis de Israel estavam vivendo. Então Deus estava peneirando os reis. 2 Reis, capítulo 2. Elias é levado aos céus. Isso aqui é incrível. Foi algo extraordinário que aconteceu. E só abrindo um parêntese, assim como ele foi levado, ele também vai voltar. Ele vai ser as 2 testemunhas. Lá, se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler isso aqui. Vão ter 2 testemunhas que vão profetizar e glorificar o nome do Senhor. Elias não morreu ainda. Elias vai ter que morrer. Ele vai vir para cá para poder morrer. Por quê? Porque o homem, após a morte, segue seu juízo. Então, assim, isso vai acontecer. Vamos lá. Elias é levado ao céu. E aqui já começa, né? O continuar
de como é que ele foi levado ao céu. Quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixareis ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fiquei aqui, Eliseu. Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei vocês só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas, ao acompanharem e ficarem olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. Opa! E as águas se dividiram. Acabou. Elias pegou o manto, bateu na água, pum, a água se dividiu. E os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Olha, eu quero herdar esse espírito de profecia que você tem. Eu quero. Disse Elias, seu pedido é muito difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. E aí você vê, né? Elias atravessou ali com Eliseu. Elias foi levado ao céu. Está com Deus agora. Literalmente, nesse exato momento, Elias está com Deus. Agora, Eliseu pegou o manto de Elias e foi lá e bateu na água. A água, pum, se dividiu. Pronto. Daí continua a história a partir daqui. Agora, o desenrolar é a partir de Eliseu. Vamos lá. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, ora, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixam sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor tenha levado e deixado em algum monte ou algum vale. Olha, talvez Elias não tenha de fato partido com Deus. Talvez ele esteja aqui perto. Nós temos 50 homens, deixa a gente procurar ele. Respondeu Eliseu, não mandei ninguém. Mas eles insistiram até que constrangido consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, lhes falou, não lhes disse que não fosse? Vocês foram porque vocês quiseram. Não precisava ir. Ele, de fato, foi levado. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Você vê,
A cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Vixe, terrível. E disse ele, põe a sal numa tigela nova e traga-la para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal e ali disse, assim diz o Senhor, purifiquei essa água. Acabou. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Olha, literalmente, de um lugar que tinha morte, de um lugar que não era produtivo, de um lugar que não era bom, Deus fez ser um lugar bom. Deus fez a água ser um lugar maravilhoso, a água ser boa. A água ser boa para consumo e para a terra. Por quê? Porque assim é. Deus usa e acabou. O castigo dos zombadores. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. 2 Reis, capítulo 3. A rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova. Pronto. Falou aqui, fez o que o Senhor reprova, a gente sabe que daí para frente é só para trás. Mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levara Israel a cometer, e deles não se afastou dos pecados. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei de Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados, os seus soldados, os meus cavalos, os seus e os teus serão um só exército. E perguntou, qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Você vê, aqui ninguém estava falando com Deus, né? Aqui ninguém estava buscando saber o que é que Deus tinha para dizer, se Deus estava com o povo ou não, se Deus estava abençoando aquela empreitada ou não. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? E aí você vê coisa interessante, né? Eles vão, lutam, vão para a guerra, estão nem aí, nem querem saber o que Deus tem a dizer. Estão nem aí, que nada, bora, acabou. Depois de 7 dias, quando a água acaba, quando eles estão vendo que o bicho pegou, opa, será que Deus está nos entregando na mão dos nossos inimigos? Olha, antes de você fazer qualquer coisa, consulte o Senhor. Antes de você fazer qualquer coisa, fale com Deus, ore a Deus. Não faça um negócio à toa, não. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Nesse período aqui, Deus estava com Eliseu. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele, Eliseu. Eliseu disse ao rei, nada tenho ver. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, acabou. Olha, não tenho nada a ver com você não, vai embora. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não,
pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Elias disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo daria atenção. Mas agora tragam-me uma arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Olha, presta atenção nisso aqui. Ó. Enquanto o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Por quê? Deus habita no meio do louvor. Deus habita no meio da adoração. Olha, se você estiver passando por uma prova difícil, se você estiver passando por um momento difícil, se você estiver passando por uma situação difícil, você tem que orar. Mas sabe qual é a oração boa? É a oração de louvor a Deus. É a oração de louvor a quem Ele é. A santidade de Deus. Pegue os salmos, que se Deus quiser nós vamos ler. E começa a tentar cantar aqueles salmos para Deus. Só aqui já é uma sabedoria que o Senhor nos dá, que é fantástica. Literalmente você sai do plano terreno e vai para o plano espiritual, para a presença dele. Porque Deus habita no meio dos louvores. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cabem muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as cidades importantes derrubarão. Toda árvore frutífera taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Acabou. Olha, vocês estão para morrer, vocês estão para ir embora, os animais, está todo mundo para se acabar. Mas Deus vai mandar chuva, cavem buracos, porque essas poças vão encher de água. E além disso, vocês já têm a vitória de Deus. Porque Deus está dando Moabe na mão de vocês. No dia seguinte, e aí você vê, não foi no ano seguinte, não foi na década seguinte, foi no dia seguinte. Na hora do sacrifício da manhã. A água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. E aí você vê, né, uma região seca, árida. Um deserto. Agora estava alagado. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue. E os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe. E aí você vê, Moabe, né, os homens de Moabe estavam olhando a água e estavam vendo como se fosse sangue. E aí o que eles pensaram? Eles pensaram assim, olha os 3 reis reunidos, se juntaram, um matou o outro. Bora pro saque. Foram de peito aberto. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e os arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivado, cada homem tirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Só Quis-Araete ficou com a pedra no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também o atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom. Mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. E aí você vê, o próprio rei de Moabe sacrificou seu filho. O próprio filho dele, o Moabita sacrificou seu próprio filho para poder viver. Isso foi tão repugnante, isso foi tão sujo, isso foi tão terrível,
que Israel voltou. Não, a gente não quer nem chegar perto disso aí, dessa repugnância. Nós estamos repugnados com essa sujeira. Eles retiraram e voltaram para sua própria terra. E primeiramente, né, nós agradecemos a Deus em nome de Jesus por chegarmos até aqui. Depois agradeço a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 79, graças a Deus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 80, você receber a notificação e estarmos juntos aqui. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, qualquer coisa. Bota qualquer coisa aqui embaixo. Porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então, assim, comenta aqui qualquer coisa para poder você ser instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E curte aqui. Curte aqui que também ajuda a levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E é isso. Esse foi o nosso dia 79 para honrar e glória de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família. Até amanhã, dia 80. Em nome de Cristo Jesus. Amém.